Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, então, estou aparecendo aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Antes de eu falar sobre a nova proposta que vocês vão fazer para hoje, aliás, para a semana que vem, né? Mas que eu vou enviar hoje, eu queria conversar alguns tópicos com vocês que eu até coloquei aqui, tá? Essa aula, então, é uma espécie de retorno, né? Sobre os contos que você, as crônicas que vocês já enviaram e alguns itens mais em relação à aula em si, tá? Bom, primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o envio de textos. Eu e a Carol, a gente estava tabulando, né, as notas de quem já enviou as crônicas que eu pedi. E, assim, tem vários alunos, né, que não enviaram nada ainda, né, assim, nem da primeira crônica, que foi há mais tempo, e assim, a gente precisa receber esse material, né? O envio dos textos, ele não é um envio que você pode escolher se envia ou não. A gente está em aula remota, né? Então, esse envio precisa ser feito até para a gente conseguir perceber se vocês estão realmente entendendo a matéria, se vocês estão conseguindo cumprir com as características do gênero, né? E com um grupo reduzido de alunos enviando, isso vai ficando cada vez mais difícil porque eu tenho menos texto para poder avaliar, tá bom? Isso não é geral, inclusive tem duas turmas específicas que estão muito mais envolvidas do que as outras três. Tem muito mais alunos dessa turma específica, dessas duas turmas específicas mandando os textos. É, e eu já coloquei isso para a Cristiane e para a Tatiana, né? Assim, elas estão com acesso a essa planilha de envio de quem está enviando os textos e de quem não está. Então, eu gostaria muito que vocês, né, os alunos que não estão cumprindo com esse envio dos textos, que façam isso, tá? Isso faz parte da nossa aula remota e eu preciso que vocês façam o envio desses textos, tá bom? Então, fica aí o meu puxão de orelha, tá? Para quem não está cumprindo com esses prazos. E aí, assim, eu até recebi alguns textos de alunos que me enviaram pelo chat, por exemplo. E a gente já fez um combinado, eu já fiz um vídeo para vocês com as instruções, né? De que o envio não é para ser pelo chat, o envio é para ser pelo Teams, pelo Tarefa, né? Existe lá um lugar onde você vai postar, até para eu poder ter o controle de quem está enviando ou não. Imagina eu controlar mais de 100 alunos que estão me enviando texto pelo chat. Não faz o menor sentido, né? Então, existe um canal por onde é para enviar o texto e esse canal deve ser cumprido. E, inclusive, a data de envio também, né? Então, lá no início, quando a gente voltou do recesso, eu abri uma exceção, né? Eu dei mais um prazo para aqueles alunos que estavam atrasados enviarem os seus textos, mas depois a coisa andou, né? A gente entrou no ritmo, a gente tem a monitoria agora, né? A gente tem essa questão de envio pelo Teams, então não faz mais sentido os textos não serem enviados dentro do prazo. Então, assim, eu tive alguns alunos falando, Lavina, no dia de enviar eu estava sem internet, ou no dia de enviar alguém estava usando o computador e eu não consegui. Só que, gente, eu tenho dado um prazo grande para o envio, né? Então, assim, se você deixa para enviar exatamente no horário que é o prazo limite, corre esse risco. Então, assim, que essa crônica seja feita num prazo anterior ao prazo de envio, para não acontecer esse tipo de situação, né? Eu posso receber? Posso, mas aí esse aluno eu vou anotar que o prazo dele de envio não foi concluído com sucesso, né? Como a gente fazia na sala de aula. O texto, se ele é avaliado, ele vai ser avaliado com um valor diferente do que aqueles alunos que entregam dentro do prazo, tá bom? Então, fica aí essa questão para vocês. Tomarem cuidado com o prazo de envio e tomarem cuidado por onde vocês enviam, né? Existe um canal que é o Teams e é por lá que o texto é para ser enviado, tá bom? Bom, em relação a notas e os comentários no texto, a questão da nota é isso, assim, a gente estava observando ontem pela planilha como que muitos dos alunos que têm feito todos melhorou a nota, né? Assim, a gente viu a nota crescendo, a gente viu o retorno de uma redação para outra, e isso daí é importante para a gente aprender, ver o crescimento, né? Já teve gente que falou assim, Lavínia,
mas sei lá, eu continuo escrevendo igual o ano passado e minha nota não melhora. Olha só, se você está escrevendo igual o ano passado, a sua nota não vai melhorar mesmo. Você está escrevendo como um aluno do oitavo, você já está no nono, né? Então precisa que haja essa melhora aí para que a nota seja melhor também. E assim, eu vou dar mais esse toque para vocês. Todas as redações que, que estão sendo corrigidas, elas têm comentários na redação, né? Então você precisa lá em revisão e ativar os comentários na hora que você estiver no Word. Eu falei disso na outra aula, né? Expliquei para vocês onde era, porque ao longo do texto, a Carol tem colocado vários comentários, e não só aquele comentário final que vocês veem após a redação, né? Então, ao longo do texto, se você ativar isso para ver os comentários, você vai ver vários balõezinhos ao lado do texto, onde ela deixa aí mensagens, né, do que precisava melhorar, do porquê que ela marcou aquele lugar. E às vezes, se você deixa passar isso, a sua correção não fica tão rica como deveria ser. Você não recebe tanto as informações ou todas as informações da maneira como deveria, né? Então, quanto mais informações você receber, melhor é para o seu crescimento textual, né? Para você entender o que você precisa melhorar na sua escrita, tá? Então, não vejam só o comentário final, observem os comentários que são feitos ao longo do texto também, ok? Bom, e agora vamos entrar bem de fato mesmo na questão do gênero, tá? A gente está trabalhando com crônica. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é em relação ao título, que é exatamente o que eu estava falando sobre a questão de já ter amadurecido e estar no nono ano, né? O texto, gente, ele precisa ser um texto mais elaborado, né? Senão fica aquele texto de quinta série, minhas férias. Então, assim, vamos caprichar mais, vamos fazer um texto que seja mais ousado, um título que seja mais ousado, um título que seja mais envolvente, um título que vai envolver o texto e vai envolver o leitor também, por curiosidade para ler aquele texto, né? Se eu coloco minhas férias, não é um título mais adequado para um aluno de nono ano, né? Literalmente não teve minhas férias, mas é um modo de dizer, tá? Então, assim, o título ele faz parte do texto, ele conta ponto também. Então, quanto melhor ele for, mais o conjunto da obra vai receber um valor melhor, né? Lembra que o título não é a primeira coisa necessariamente, né? Você pode escrever sua crônica e depois que você terminar, você vai ler e ver que cara que ela tem, né? Que título que você pode dar a partir daquilo que você escreveu, tá bom? Bom, e aí agora, né, um retorno mesmo em relação aos textos que já foram enviados. Muitos dos textos que foram enviados, eles estão ficando com uma aparência de relato. E eu falei no último vídeo para vocês, né, sobre a diferença de relato e de crônica. A crônica, gente, ela não tem necessidade de você ficar preocupado com a situação em explicar o contexto. O que está acontecendo, por que aquilo ali está acontecendo, né? Então, lembra que eu falei para vocês que a crônica ela vai ser sobre um assunto atual, né? Ela vai trazer a ideia de cronos, de tempo, ela vai trazer a ideia de cotidiano. Então, por exemplo, como a gente tem feito crônicas sobre a questão da pandemia, não tem necessidade de falar, X dias o Brasil, o mundo está vivendo alguma coisa. Você não tem que contextualizar, porque é como se quem for ler sua crônica, ela já está sabendo o que está acontecendo. Você não precisa explicar para a pessoa o que está acontecendo, né? Porque aí o que acontece? Você começa a relatar, você começa a fazer uma narrativa de hoje eu acordei, escovei o dente, tomei café. Então você vai falar tudo sobre o seu dia, sendo que a crônica ela é um olhar sobre um fato específico, né? Sobre um algo diferenciado e que você não necessariamente precisa fazer parte. Fica, inclusive, muito mais fácil você ser o espectador da cena que você está narrando, né? Então, você olha aquela cena e você vai falar as suas impressões sobre aquela cena. Então, o que aquela cena te causou? O que aquela cena provocou em você como sentimento? Qual o seu olhar sobre aquilo? O que você gostaria de dizer sobre aquilo? É fácil de fazer? Não, principalmente porque aqui é uma coisa solicitada a vocês, né? Não é uma crônica livre que você olhou para qualquer coisa que
você achou interessante e escreveu sobre aquilo. Não, aqui eu estou te pedindo, eu estou te dando um tema para você escrever sobre ele. Então você precisa simular a situação, né? Na última crônica, que era para vocês fazerem, que a gente deu o título de Cena do Bem, várias pessoas fizeram uma narrativa, um relato mesmo, no sentido assim, a pessoa às vezes estava na varanda e ela sabia tudo que estava acontecendo na outra casa. Ela estava observando a cena, mas ela sabia que o pai tinha programado uma festa para o filho. Como que ela ia saber isso se ela está da casa dela? Entende? Então, a diferença de eu falar assim, hoje eu acordei e meu pai fez uma surpresa para mim. Então, eu estava lá, escovei o dente, tomei banho, tomei café. E aí, quando eu cheguei na sala, meu pai tinha preparado uma sala de cinema para mim. Você está fazendo um relato daquilo que aconteceu e não o seu olhar sobre aquilo ali, né? Então, se você é um vizinho, por exemplo, que da sua janela você está conseguindo ver a cena, você vai falar assim, olha, aquele pai que eu tenho visto todos os dias de home office, né, que não tem tempo mais para o filho, de repente, numa noite, a sala dele se transformou numa sala de cinema. Entenderam a diferença? Então, é você relatar o seu dia desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir. O outro é você, num flash, num frame ali de segundo, você prestar atenção numa cena e aquela cena te despertar alguma coisa. Entende? Então, assim, a gente viu bastante mudança dos alunos que mandaram as duas crônicas, né? Porque entre a primeira e a segunda eu gravei um vídeo falando sobre isso. Então, vários alunos já melhoraram. E isso é muito bom. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que é importante que vocês me mandem. Porque esse controle que a gente vai fazendo, né? A gente vai vendo o crescimento de vocês. A nota não é uma nota no sentido de esse aluno é bom ou esse aluno é ruim, esse aqui tirou 5, esse aqui tirou 10. É no sentido de, olha, os alunos estão conseguindo absorver aquilo que é a característica do gênero que a gente está estudando. É isso que é importante para a gente, né? Porque aí eu sei o que eu posso levar para vocês nesse retorno. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou mostrando onde estão os pontos que precisam melhorar. E se vocês não me enviam, eu não consigo saber, tá? Então, assim, menos preocupação em explicar o que está acontecendo e mais foco naquilo que te causa, na sensação que você sente ao ver aquilo acontecer, né? Então, se você está vendo a velhinha na janela sendo fotografada, eu acho que você estar de fora da cena e fazer um relato sobre o que você está vendo torna mais fácil a comunicação ali na crônica, tá? Do que você se colocar. Porque quando você se coloca em primeira pessoa, você acaba narrando todos os fatos e fazendo um relato. Quando você olha para a cena, né? E o que você sente daquilo ali, aí fica mais fácil, eu acho, para vocês. Bom, eu coloquei aqui algumas crônicas, como a gente faz na sala de aula, né? Que eu faço a leitura de algumas e dou retorno para vocês. Não tem nome de ninguém. Por que eu escolhi essas? As que precisam melhorar, eu escolhi porque foram várias muito parecidas. Né? A gente tinha até título parecido. Então, assim, daquilo que eu falei com vocês, da questão da originalidade, né? Da melhoria do tipo de texto que vocês estão enviando, também em relação ao título. Olha só, para vocês verem. Tá vendo? Olha, um dia inesquecível. Fica uma coisa muito minhas férias, tá? E olha como que dá a ideia de um relato. Hoje eu acordei às 8 horas da manhã, como de costume, me levantei, fui ao banheiro, escovei meu dente, tomei café. Tá vendo? A crônica, ela é o olhar para um momento. Ela não é a narração de um dia inteiro. Entende a diferença? Esse outro aqui, ó, Cineminha na Quarentena. Há um tempinho, meu pai percebeu que eu estava chateada pelo fato de não podermos sair de casa. Olha só, a pessoa voltou lá atrás, né? Ela foi falar de que o pai dela estava percebendo alguma coisa dela. Aí depois o pai resolveu fazer uma situação para ela de colocar o cinema. Então, é um relato, né? A crônica nessa situação aí do cinema seria mais interessante, por exemplo, o momento que ela chegou na sala e viu a sala transformada, né? Então ela fala, gente, não vai falar o gente, né? Mas ela fala, por exemplo, assim, na hora que cheguei na sala, já não era mais a sala da minha casa, era uma sala de cinema. Aí ela vai falar das luzes, ela vai falar do momento que ela passou junto com o pai.
mas sem a necessidade desse relato todo, né, de voltar no tempo e o pai dela perceber que estava precisando passar o tempo com ela, tá? Aqui, ó, tá vendo esse título? 99 anos em meio a uma pandemia. É o título da notícia. Então, assim, o título ele precisa ser original, né? Aí, quando fala assim, ó, em meio a uma pandemia, todos os nossos sentimentos estão à flor da pele. Uma mistura de angústias e certezas. Foi nesse contexto que aconteceu o aniversário de 99 anos de uma das nossas vizinhas. Então, assim, ó, tá contextualizando. Não tem necessidade disso, né? A pessoa já pode falar, por exemplo, essa pessoa quis estar lá, né? Não teve uma festa, mas a ideia de estar próxima lá, vendo a velhinha fazer um aniversário. Então você pode começar, né? Estou aqui no meu canto, olhando todas essas pessoas que nesse momento não podem se abraçar, mas que estão vivendo junto com essa senhorinha um momento tão importante da vida. Entende? É muito mais o que você sente do que o que está acontecendo ali. Desprende dessa necessidade de dar um contexto para a situação, tá? E aí eu queria mostrar uma que eu já achei que houve uma melhora muito boa, né? Que foi muito interessante. Como que está muito mais poético, como que está muito mais subjetivo, a começar pelo título. Olha, Tempos de Infância. É um título lindo e olha como que ele fala. Assim como todos os dias inquietantes da quarentena, ao meio de procurar objetos antigos e velhos, aqueles menosprezados por mim quando ainda criança. Acabo de encontrar um álbum de fotos de muitos anos atrás, tá vendo? Acabo de encontrar, é agora, é nesse momento, é nesse segundo. Páginas já amareladas, cheiro de mofo, capa levemente intacta, sem contar as bordas com um pouco de sujeira. Viro e acho uma data bem pequena. As fotos foram tiradas após o dia do meu nascimento. Esse é o da foto, né? Essa crônica aí. Então, olha só, a pessoa está lá no quarto dela, de repente ela acha um álbum de foto e vai falar sobre ele, entendeu? Então, não tem necessidade de contextualizar onde que ela está, o porquê que ela está fazendo isso com todos os detalhes, né? Certamente não sou capaz de descrever certos momentos da minha vida, pois não tinha um sistema nervoso propício para armazenar tais memórias. Ou tinha, entretanto, ele simplesmente as descartou. Vejo uma foto de quando acabara de completar 2 anos de nascimento. A meu ver, o cérebro guarda certas informações especiais, sim. Tá vendo? Ele não está descrevendo necessariamente o que tinha na foto, mas o pensamento dele naquele momento sobre o que ele está vendo, por que ele lembra dessa foto, o que essa foto provoca nele, tá? E aí a crônica continua, mas foi só para vocês terem uma noção dessa mudança. Bom, o que vai ficar para hoje? Eu vou colocar para vocês essa lista aqui. Tem um texto do Drummond que se chama Cidade Sem Meninos. É um texto antigo, obviamente, de um momento que o Drummond olha para as ruas e não vê crianças mais na rua. Né? É como se aquela cidade tivesse deixado de ser aquela cidadezinha do interior, que tem crianças brincando na porta. E ele vai falar sobre isso, tá? Vão ser duas propostas. Primeiro, vocês vão fazer uma interpretação dessa crônica. Essa interpretação tem o sentido de fazer vocês perceberem como que é que tem que ser o olhar do narrador, né? O que ele tem que falar, para vocês perceberem que ele está falando muito mais sobre o que ele sente do que o que ele está vendo, tá? Então a interpretação é para vocês sentirem o texto. E depois, aí sim, vai ter uma proposta que o título para vocês vai ser A Cidade Sem, e aí vocês vão completar. Sem pessoas, a cidade sem abraço, a cidade sem movimento, a cidade sem vida, enfim. A ideia é que você, em algum momento, chegou na rua, você saiu, foi até a rua e encontrou cenários como esses aqui. Essas fotos aqui eu coloquei para ilustrar, são fotos de BH, de Paris, de Roma, no momento da quarentena mesmo, fotos que foram tiradas recentemente durante a pandemia. Não precisa ser dessas imagens, tá? Você pode escolher a imagem, a cidade que você quiser, você vai imaginar uma cidade na sua cabeça. Não precisa ser uma cidade específica, inclusive, tá? Não precisa ter na sua crônica. Eu estou aqui no centro de Belo Horizonte. Não tem necessidade. Saio à rua e não vejo mais pessoas. A cidade fantasma se instalou aqui, né? Então não tem necessidade de falar hoje é dia tal, estou na Praça 7, em Belo Horizonte, entende? Você foi para a rua
e viu essa rua vazia. O que isso te provocou? O que isso te fez sentir? O que você vai escrever sobre esse momento? E aí o título vocês vão completar, mas a ideia é que seja isso, a cidade sem. E aí vocês vão pensar sem o quê? Tá? Sem pessoas, sem amor, sem abraço, sem negócio, sem carros, enfim, sem vida, tá? Vocês vão pensar aí na proposta. E aí ela vai ficar para ser entregue para a semana que vem, tá bom? E na aula da semana que vem eu vou fazer a análise dessa crônica aqui do Drummond com vocês. Combinado? Então é isso. Espero que vocês enviem os textos, enviem dentro dos prazos e levem em consideração esses apontamentos que eu fiz para vocês hoje. Ok? Um beijo, até a próxima aula.